Deportados agora vai fazer uma pequena panorâmica da obra do escritor que eu pessoalmente considero o maior escritor vivo. Vai ser até um exagero dizer isso, mas para mim, pelas obras que eu li dele, nenhum escritor da atualidade é tão bom quanto Dom DeLillo, o americano Dom DeLillo. O Chico também gosta muito, né, Chico? Gosto, gosto. Sabe? E apesar de haver sempre aquela coisa assim, meio complicada de detectar qual é o maior escritor americano, porque os escritores americanos são muito bons, assim, o núcleo principal. O Harold Bloom, por exemplo, acha o Cormac McCarthy o autor central do nosso tempo, né? O Harold Bloom, que é o grande crítico que eu admiro muito, né? Mas eu acho o Dom DeLillo tem 3 ou 4 obras dele que para mim concentram o espírito da nossa época, que a gente chama de Zeitgeist, né? Que é aquele espírito do nosso tempo. O Chico vai começar falando de alguns livros iniciais dele que estão em inglês que não foram traduzidos no Brasil. O primeiro livro dele, né, Americana, né? O primeiro, não, o primeiro na verdade é o End Zone. Não é Americana? Não, o americano é o terceiro. É o terceiro. A carreira dele começou com um livro chamado End Zone, que é muito aclamado, ele apareceu muito forte com esse livro, ele foi eleito revelação, no comecinho dos anos 70. Logo em seguida ele publicou esse livro aqui, que é o Great Jones Street, que fala do... ele entra no meio do futebol americano e talvez é considerado talvez o grande romance sobre o futebol americano já escrito. Ele sentiu que tinha uma lacuna aí, que fazia muito romance sobre beisebol, sobre outras modalidades esportivas, mas o futebol americano não tinha um romance. E esse aqui é considerado talvez o melhor já feito a respeito disso até hoje. Aliás, como os americanos gostam de ficção sobre esporte, né? É impressionante. Aqui no Brasil, que todo mundo adora futebol, quase não há. Mas os americanos, os esportes que eles amam é uma profusão. Todos os escritores praticamente falam, tem alguma obra sobre esportes, né? Bem, aqui no Brasil... Só falando do americano, o americano é o terceiro livro dele e tem uma peculiaridade, é uma espécie de... é bem típico do comecinho dos anos 70 esse tipo de livro. Lembra um pouco aquelas doideiras do Dr. Hunter S. Thompson. E é um cara de televisão que pega uma câmera e sai pelos Estados Unidos com 2 amigos completamente malucos e eles saem tentando buscar o pesadelo americano, que era a grande tônica da época, e está nesse livro aqui, que não chegou a ser publicado aqui no Brasil até hoje, não foi traduzido. Mas, de repente, se algum livro do Dom DeLillo acabar emplacando em vendas, quem sabe alguém se interessa por esse volume. Eu também acho difícil. Há um vácuo muito grande aqui no Brasil das edições do Dom DeLillo, porque as primeiras obras dele praticamente não foram traduzidas aqui. Quando foram traduzidas, foram já os romances da consagração, da maturidade dele. Então toda essa fase que o Chico está falando, que é mais ou menos assim a formação dele como escritor, a gente não tem acesso quem não lê inglês, né? Aqui, o único livro dessa fase anterior aos livros consagrados dele é esse aqui, Os Nomes. Sabe? Fora isso, a gente fica, como diz o Chico, esperando algum dia a boa vontade de algum editor. Aqui no Brasil, o Dom DeLillo começou a ser um pouco conhecido por causa desse livro aqui, essa obra-prima chamada Ruído Branco, que ganhou o American Book Award, né? E é um livro extraordinário sobre um desastre nuclear, e é uma família que é envolvida na retirada da região que é afetada, né, pela contaminação nuclear e tudo. Fala contaminação nuclear? E assim ele vai mostrando como isso vai afetando a família, mas de uma maneira milimétrica, assim, muito sutil, muito bacana, num estilo que eu nunca vi igual. O estilo do Dom DeLillo é uma experiência única, gente, né? O Chico deve concordar também, né? Claro. Acho assim, quem lê Ruído Branco vai assim, ficar muito longe daquele tipo de filme, dramas baseados na vida real, ou então dramas de desastres e tudo mais. É uma paulada mesmo. Aí, logo em seguida, vem outra obra-prima. Esse livro é de 85, o Ruído Branco. Esse aqui, Mal II, é de 91. O título é uma brincadeira com um quadro do Andy Warhol, né, sobre o mal, que é
Mao Tse-tung, Mao the Second, assim, aquela coisa imperial que, apesar de comunista, o Mao teve na China, né? Mas, na verdade, o Mao nem aparece no livro. O livro é a história de um escritor recluso, meio Thomas Pynchon, assim, né? Que é convidado para fazer uma leitura em Londres de textos dele em favor de refugiados e acaba no Líbano procurando um Osama Bin Laden, assim, da época, assim, chama Abu Rashid, né? E a assistente dele, que era adepta do Reverendo Moon, ela acaba indo atrás desse escritor e se perdendo no mundo dos homeless em Nova York. Então o livro mostra duas espécies de dissolução, assim, dos padrões ocidentais. A coisa do terrorismo, e a outra, aquele mundo dos sem-tetos que acaba com a ideia de cidadania, de igualdade, toda aquela parafernália que a gente tem na mente, né, e que o livro coloca abaixo. É um livro fascinante, como vocês podem ver, eu dei uma pequena pincelada, mas quando você lê também fica atordoado. Aí, em 97, surgiu o livro que para mim ainda é insuperado em matéria de romance na nossa época, que é esse aqui, Submundo. É um livro extraordinário e para mim só o único livro que chega perto dele em amplitude é o Detetives Selvagens do Roberto Bolanho. Mas para mim essa é a grande obra-prima da nossa época. Só que é uma estrutura tão difícil de comentar, porque é tão intrincado o livro, que eu ficaria aqui horas. Basicamente começa em 1951, na partida histórica entre o Dodgers e os... qual é o outro do Yankees. É uma partida, uma final, em que se perde a bola. E nessa partida até o EJ Edgar Hoover, né, que fica sabendo de lançamentos de mísseis atômicos pela Rússia nessa partida. Aí pula para os anos 90 e o livro vai recuando com uma série de personagens que vão se interligando aos poucos, dos anos 90 até 51, para saber quem ficou com a bola dessa partida de futebol, de beisebol, aliás, né? E são 700 páginas, é muito difícil de descrever. Basta citar algumas coisas assim. Tem o Edgar Hoover, o personagem real, e tem uma freira chamada Irmã Edgar, que é uma, que é uma mulher terrível, assim, tenebrosa, parece a Meryl Streep naquele filme Dúvida, e que tem horror a germes. Só que ela tem que lidar com o aidético porque ela dá dicas para ele de carros que estão abandonados e que ele grafita, assim, e vende peças e tudo. Então, ela é obrigada a viver com essa coisa, esse pé. Sabe? Mas eu adorei esse nome, Irmã Edgar, né? E o personagem principal, o Nick, tem uma passagem que o irmão dele fala o seguinte: no dia que Nick morrer, uma equipe de metafísicos vai buscar a caixa preta dele. Mas mesmo assim, não é garantido que acham nenhuma pista da personalidade dele, para vocês verem o mundo do Dom DeLillo. Né? E já entrando no nosso milênio, né, do século XXI, outra obra-prima, Cosmópolis, né, que é a história de um cara que atravessa, um super investidor que atravessa Nova York para cortar o cabelo. Com a limusine dele, ele não sabe o que fazer da vida e resolve cortar o cabelo. E nesse dia, em que está havendo protestos contra a globalização e tudo mais em Nova York, ele perde toda a fortuna dele e é assassinado. Mas assim, de uma maneira, parece que você vê assim todo o capitalismo americano passando em revista em um dia, assim. É fantástico. E o mais recente publicado no Brasil é esse aqui, O Homem em Queda, que eu não gostei muito porque ficou muito aquela lamúria dos americanos pós 11 de setembro, sabe? Eu não gostei pelo mesmo motivo que eu não gostei do Sábado do Ian McEwan, assim, que é essa coisa de eles se vitimizarem, sabe, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então eu fiquei com uma certa antipatia do livro, mas escrito dentro do estilo maravilhoso do Dom DeLillo. Talvez daqui a alguns anos eu revise e tenha outra ideia dele, né? E aí, Chico? Muito ótimo. Panorama perfeito. Uma carreira espetacular como escritor, um grande escritor americano, sem sombra de dúvidas, uma das maiores expressões da literatura americana em todos os tempos. Né? E olha que isso daí não é mole, porque eu considero o maior escritor, mas a gente tem que lembrar que tem um grupo, Philip Roth, o Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, a John Didion, são escritores extraordinários também e que é um grupo poderoso. Se você considerar o maior desse grupo, realmente é um feito notável. É isso aí.